Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que acompanha a transmissão. Que alegria, mais um lindo dia que o Senhor nos dá. Dia do Senhor. Convido você a ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor, fazer a leitura da sua santa palavra e assim desfrutarmos do que Deus preparou para nós, que o Espírito Santo organizou para derramar sobre a nossa vida nessa manhã. Senhor, a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo, toda honra, todo louvor, toda nossa adoração, expressão de gratidão, de alegria, porque só o Senhor é digno. Louvamos-te por nos dar a salvação em Jesus, por nos reunir nessa manhã e fazer de nós instrumentos nas Tuas mãos para proclamar essa verdade em todo o mundo. Leva o nosso coração cativo, Santo Espírito, no que preparaste para nós nessa hora, nessa manhã, neste dia. É o que nós te pedimos como igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 26, dos versos 26 a 30, nós temos a narrativa, segundo o evangelista Mateus, de como Jesus, participando da Páscoa com seus discípulos, institui a ceia. Mateus 26, a partir do verso 26, nós lemos assim: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A instituição da ceia acontece em um momento de adoração de Jesus com os 12 discípulos. Eles estão celebrando a libertação histórica da escravidão do povo de Israel das mãos opressoras dos egípcios. E naquele momento, então, Jesus, ao instituir a ceia, lembra ou ensina que a morte e a ressurreição dele é por causa do meu e do seu pecado. É por causa do pecado do ser humano. A sua morte e ressurreição, a entrega de Jesus na cruz, é para nos libertar da escravidão do pecado. Então ele diz que nós somos pecadores e que a sua morte é para perdoar, para remissão de pecados. Queridos, eu e você precisamos de perdão e de sermos reconciliados com Deus. Todo ser humano precisa. E eu e você somos agraciados porque já recebemos essa reconciliação em Cristo Jesus. Ao final dessa refeição, que simboliza a vida eterna, concedida gratuitamente, Jesus e os discípulos cantam. Cantam a certeza da vida eterna, cantam a certeza do perdão recebido, e nós podemos fazer isso nessa manhã também. Nós vamos começar orando, agradecendo a Deus pela vida eterna, confessando os nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor, e logo depois nós vamos cantar que toda a nossa segurança e toda a nossa alegria está em Jesus, pelo que Ele fez na cruz e por quem Ele é ainda hoje operando sobre as nossas vidas. Então vamos falar com o Senhor. Vou dar um tempinho para você fazer a sua oração de confissão de pecados, aquilo que o Espírito Santo já trouxe à sua memória de pecado necessário de ser confessado. Agradecer ao Senhor por isso. E vou nos conduzir numa oração para a gente celebrar a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa gratidão na pessoa de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por nos salvar, nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Isso nos dá segurança de que seguimos sob os Teus cuidados, o Teu amor continua se derramando sobre nós. Por isso nós somos constrangidos nessa manhã, nesta hora,
a pedir perdão pelos nossos pecados. Talvez o pecado da incredulidade, de não confiar que o Senhor é fiel e está cuidando de nós. Talvez o pecado da preguiça. Talvez o pecado da indiferença. O pecado do automatismo, de estar aqui simplesmente pelo cumprimento de uma tarefa semanal. Espírito Santo, leva-nos a um coração aquecido pelo Senhor, pela Tua Palavra, pelas verdades que serão cantadas, pela verdade que foi lida, pois queremos desfrutar de profunda comunhão com o Senhor nessa hora. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão e o que cantamos para Ti nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assim
nos deu vida. E a ressurreição nos dá a eternidade com o Senhor. Que essas verdades inundem o nosso coração, Pai. E vivamos confiantes, descansados, submissos. Obrigado pelo privilégio dessa hora, pelos dízimos e ofertas consagrados ao Senhor, pela nossa vida dedicada a Ti. Fala conosco ainda por meio da palavra, pois nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. A criançada permanece com a gente nesse primeiro momento, depois nós vamos para a escola bíblica dominical. E eu quero começar chamando a sua atenção. Imagine que você tivesse absoluta certeza de que amanhã seria o pior dia da sua vida. Durante a nossa história, nós tivemos alguns dias ruins. Mas imagine que você tem plena certeza, amanhã será o pior dia da minha vida. Você tivesse absoluta certeza que você seria traído por um amigo, que você seria abandonado pelos amigos mais próximos. Você tivesse absoluta certeza que seria injustiçado pelos religiosos que deveriam cuidar de você. Você seria esmagado por uma dor que ninguém teria capacidade de entender. A angústia no seu coração. Imagine que essa é uma realidade que você tem certeza. O que você faria hoje à noite? Amanhã você vai experimentar tudo isso e você tem certeza absoluta. O que você faria hoje à noite? O que você faria hoje à noite? Talvez você se isolasse. Não quisesse saber de ninguém. Talvez você fugisse. Talvez você fosse tomado por ansiedade, desespero. Talvez, queridos, você se revoltasse. Fosse viver os últimos momentos de enfrentar isso, fazendo tudo errado que você pudesse. Jesus viveu isso e teve uma atitude completamente diferente dessas que eu aqui exemplifiquei. Na noite anterior ao maior sofrimento da história, Jesus não fugiu, Jesus não se desesperou, Jesus não foi tomado de ansiedade, Jesus sentou-se à mesa, Jesus cantou, Jesus deu graças a Deus. Como isso é possível? Como isso é possível? E é aqui que nós percebemos algo muito importante para a nossa vida, ao olharmos para a vida de Jesus. A alegria de Jesus não dependia da ausência de dor ou sofrimento. A alegria de Jesus dependia da certeza de quem Deus é e do que Deus estava fazendo. À mesa com Jesus, nós descobrimos um tipo de alegria que não nega o sofrimento, não nega as dificuldades, não nega as dores. Mas, queridos, enfrenta o sofrimento com esperança. Foi o que Jesus viveu. E eu convido você para olharmos para esse texto, Mateus 26, de 26 a 30. Não vou ler novamente, peço apenas que você acompanhe. Porque esse relato aqui mostra para a gente Jesus reunido com os seus discípulos para a celebração da Páscoa, que era um memorial que lembrava da libertação da escravidão. E Jesus, então, como chefe da família, recita a abertura de uma oração judaica. Então, mais ou menos assim, Jesus está diante dos discípulos, eles estão ao redor da mesa, e Jesus diz assim: bendito seja o Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que faz a terra dar o seu fruto. E talvez você tenha visto isso já no The Chosen. Os discípulos respondiam, amém, declarando a unidade de todos ali com essa bênção. A seguir, Jesus quebra o pão, oferece aos seus discípulos. E ele dá um novo significado a esse ato. Jesus diz que aquele pão é o seu corpo. Então Jesus agora não olha mais para trás para o Egito, ele olha para frente, para a sua própria morte, algumas horas depois desse evento. E Jesus diz o que para eles? Tomem e comam, isto é o meu corpo. O que é que Jesus está dizendo? Em outras palavras, eu estou me dando
por vocês. A minha vida está sendo dada para vocês. Recebam da minha vida, a vida eterna. Então ele convida os seus discípulos a tomar parte de todos os benefícios que ele vai assegurar pela sua morte e ressurreição naquela cruz. Salvação, ressurreição, nova vida, a vida eterna, reconciliação com o Pai, comunhão com Deus e uns com os outros. Jesus continua. Ele toma o cálice. Agora o cálice de vinho simboliza o sangue de Jesus. Ele anuncia então uma nova aliança, não mais pelas obras cumpridas pelo povo, mas por aquilo que Deus fez pelo seu povo. Uma vez que o sangue no Antigo Testamento simboliza a vida, mais uma vez Jesus está dizendo: eu estou dando a minha vida para vocês. Mas o sangue no Antigo Testamento simboliza também perdão de pecados. Porque o sacrifício era oferecido a Deus, o cordeiro, a pombinha, eram oferecidos e o sangue era vertido para perdoar o pecado do povo e o povo ter acesso a Deus. Então Jesus está dizendo: por meio da minha vida, o pão e o meu sangue, o corpo e o meu sangue, eu estou dando a minha vida por vocês, para vocês e perdoando os pecados de vocês. Jesus usa a ceia para ensinar aos seus discípulos. Então perceba, em um momento de grande alegria da vida de Jesus sendo dada aos seus discípulos, nós encontramos o coração de Jesus também consciente do sofrimento que ele vai enfrentar para pagar pelos meus e os seus pecados, pelos pecados de todo o seu povo. Ou seja, Jesus sabe a humilhação, a angústia, a dor, o abandono, o sofrimento que ele vai enfrentar. Mas isso não rouba dele a alegria de dizer para os seus discípulos: eu estou dando a minha vida para vocês e nós vamos cantar. Queridos, como é que foi sua semana? Pensem um pouquinho. Como foi a sua semana? A semana de Jesus, até esse momento da Páscoa, começou com uma grande alegria. Ele está entrando em Jerusalém e o povo louvando e recebendo Jesus com alegria e dizendo: hosana, seja bem-vindo, o nosso Salvador. Mas ele vai terminar a semana numa situação completamente difícil, diferente. Durante a semana, o que vai acontecer? Vamos lembrar rapidinho. Jesus sofre ao ver o templo, casa de oração, sendo usada como um covil de salteadores. Ou seja, o povo pecava, e durante a semana pecava, e corria para o templo e falava assim: louvado seja o Senhor porque nós estamos aqui. Mas não se arrependia dos pecados. E a outra semana aí, pecava. Jesus usa o texto de Jeremias, capítulo 7, quando ele condena, quando Jeremias denuncia que o povo estava vivendo desse jeito. E aquilo fere o coração de Jesus. Porque o templo, local da habitação de Deus, estava sendo usado como fonte de segurança para continuar pecando. E não como lugar de buscar a Deus, de se arrepender, de confessar os seus pecados e de adorar a Deus. Jesus chora diante de Jerusalém, quando ele olha para aquela cidade e vê que no ano 70 ela vai ser completamente destruída. E ele chora porque Deus oferece graça da salvação e as pessoas não querem crer em Jesus Cristo. Jesus agora está à mesa e ele sabe que um dos seus amigos vai vendê-lo por 30 moedas de prata. Jesus está à mesa com todos os seus discípulos e sabe que todos eles vão correr e abandoná-lo. Jesus sabe que está destinado a morrer. Talvez a sua semana também tenha sido difícil. Talvez, como a minha semana, a sua semana, você tenha enfrentado incertezas, inseguranças, medos, tristezas, conflitos, sofrimento. E o que nós podemos aprender aqui com Jesus quando ele estava para enfrentar o seu maior sofrimento e assim continua alegre e cantando? Jesus faz da refeição da Páscoa uma parábola dramatizada para ensinar aos seus discípulos
e a mim e a você nessa manhã. O que você faria se soubesse que tudo isso vai te acontecer? Jesus vai ser traído por Judas, abandonado pelos amigos, injustiçado pelos religiosos, negado por Pedro, desprezado e trocado por um assassino, Barrabás. Jesus vai ser violentado pelo sistema político, vai ser alvo de espinhos, açoites, violência, vai ser abandonado pelo próprio Pai. O que você faria sabendo de tudo isso? Queridos, é maravilhoso olhar para como Jesus lida com isso. Que o Espírito Santo nos ensine nessa manhã essa verdade. Jesus participa de tudo isso como se ele não soubesse. Isso é um mistério. Ele sabe de tudo previamente, mas vive cada momento como se fosse surpresa. Como isso é possível? Eu sei que eu vou ser traído, mas eu vivo aqui olhando para Judas, chamando ele de amigo e falando: que bom que a gente está junto, ceando. Isso não é hipocrisia, porque Jesus não pecou. Mas isso, queridos, é a capacidade de ignorar aquilo que vai acontecer como sofrimento por causa do descanso na soberania e no cuidado do Deus Todo-Poderoso. É algo que eu e você precisamos buscar do Senhor todos os dias. Mesmo ciente de todas as coisas, Jesus enfrenta cada acontecimento, cada momento da vida, se ele não soubesse o que vai acontecer. Porque ele confia que Deus está conduzindo. É por isso que no final do texto, no verso 30, diz que ele canta um hino. E ele canta não por causa da harmonia musical. Jesus canta por causa das verdades presentes naquilo que se canta. No momento da Páscoa, os salmos de 113 a 118 eram cantados. Então eu separei aqui algumas verdades que provavelmente Jesus cantou nessa hora, para expressar o seu louvor, a sua alegria, a sua gratidão, a sua adoração a Deus, mesmo sabendo de tudo o que ele ia enfrentar. Então Jesus pode ter cantado assim com seus discípulos: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Salmo 113, versos 4, 5 e 6. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, aleluia. Salmo 115, 1 a 3, 9 a 11, 17 a 18. Porque grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor dura para sempre, aleluia. Salmo 117, verso 2. Presta atenção, queridos. Jesus cantou assim: na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que pode me fazer alguém? O Senhor está comigo para me ajudar, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Não morrerei. Pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Imagina Jesus cantando isso. Porque foi exatamente o que aconteceu. Então Jesus não canta antes de saber, mas ele já canta sabendo de tudo. Jesus canta a sua confiança na soberania, Jesus canta a sua confiança no poder, Jesus canta para a glória de Deus. Eu e você podemos fazer a mesma coisa. Mas uma pergunta para nos incomodar: o que é que a vida tem feito com a gente?
O que o sofrimento tem feito com você? O que a preocupação com as coisas desse mundo tem feito com você? Você tem fugido, se desesperado, se isolado? Ou você tem cantado como Jesus? Você tem adorado como Jesus? Tem corrido para o Pai? O que as tragédias da vida, o medo, a insegurança, o abandono, a desilusão têm provocado em você? Talvez tenha gerado um coração árido, cético, frio para as coisas de Deus, frio para o Senhor. Talvez uma vida incapaz de ser grato, de ver a bondade de Deus nas pequenas coisas da vida, como abrir os olhos nessa manhã, poder caminhar até a igreja, encontrar os seus irmãos, cantar louvores a Deus, participar da ceia. Talvez, queridos, o coração esteja no deserto, ou como um deserto, e a gente não tem mais a capacidade de perdoar. A gente é duro, a gente não perdoa. A gente não olha com graça para o outro que está em pecado, a gente só aponta o dedo. A gente vai perdendo a capacidade de sonhar, de viver os planos de Deus, de se envolver com relacionamentos que promovam vida e saúde. Queridos, Deus não mudou. O mesmo Deus que Jesus cantou é o Deus que está com a mão estendida para mim e para você, nos acolhendo, para que nós vivamos a vida que Ele preparou para nós, porque Ele conhece o meu e o seu sofrer, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o meu e o seu coração, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele tem todo o poder, e Ele está sempre do meu e do seu lado, Ele é o Deus que está sempre com tudo diante dEle. Essas verdades estavam presentes no coração de Jesus, por isso que Jesus, mesmo sabendo de tudo, pôde louvar, adorar, confiar, não deixar o coração ficar azedo, amargurado e árido, mas cheio de fervor, cheio de louvor, cheio de esperança, cheio de confiança. A morte de Jesus é certa. Ele diz, não beberei desse fruto, eu vou morrer. Mas ela é temporária. No verso 29 ele diz, até aquele dia, ele vai voltar. Apontando assim, queridos, para a esperança que vai fortalecer os seus discípulos, que daqui a pouquinho vão sofrer, vão ser perseguidos, alguns vão ser mortos, para que eles possam enfrentar tudo isso sem a presença física de Jesus, mas a presença espiritual de Jesus. E essa verdade alcança o meu coração nessa manhã, porque o seu sofrimento é real, mas é passageiro, é temporário. Jesus voltará para nos buscar, e Jesus sabe disso, porque sem esperança ninguém consegue viver. Sem esperança nós sucumbimos. Nosso coração adoece, a nossa mente entra em colapso. A gente tem que ter esperança. É por isso que Jesus diz, eu vou voltar. E nós vamos participar dessa mesa juntos. Eu não sei como é que vai ser isso com bilhões de crentes espalhados por todo mundo. Mas se Ele disse que vai acontecer, nós vamos saber como. Jesus ensina para a gente hoje. 1. A sua morte trouxe vida a todo aquele que nele crê. É a vida eterna. 2. Sem esperança se morre. Jesus é a nossa esperança. Por isso, nele nós confiamos e esperamos. 3, nós podemos adorar, nós podemos louvar, nós podemos cantar, nós podemos viver alegremente, mesmo em meio aos desafios, dores, sofrimentos, o que for, queridos, confiando na soberania e na glória de Deus, porque tudo que passamos aqui é nada comparada à glória preparada para nós. Por isso que não podemos olhar para aqui, nós temos que olhar para lá, para o céu, para a vida eterna. A ceia do Senhor é meio pelo qual o povo de Deus recebe poder, capacitação, essas verdades que aquecem o nosso coração para encarnar a vida de Cristo e viver como Ele viveu, porque Ele fez isso com os discípulos, cantou um hino e saiu para a missão. Foi morrer na cruz no meu e no seu lugar. E ressuscitou para proclamar esse evangelho por meio da sua igreja. Então eu e você, ao participarmos da ceia, encarnamos essa vida de Jesus e saímos para a missão, para anunciar quem é o único e verdadeiro Deus. O texto nos convida a gente cantar a confiança em Deus e sair para enfrentarmos nosso Getsemane, a nossa cruz, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cantar mesmo que não sejam cânticos. Cantar a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa entrega, o nosso amor
ao Senhor. Feche seus olhos. E quem sabe seja essa a hora de você fazer esta oração. Pedindo ao Espírito Santo para que te dê esse mesmo coração de Cristo. Que mesmo em meio a tanta dor, luta, incerteza, preocupação, medo, você louva a Deus, você confia nele e o adora. Vivendo uma vida de gratidão, confiança, esperança, dependência. Louvado seja o teu santo, santo, santo nome, Pai, Filho e Espírito. Deus triuno. Obrigado. Porque essa mesma atitude de Jesus é possível para cada um de nós. Quando nós corremos para Ele e pedimos, Jesus, nos ajude a confiar, a depender, a se entregar, mesmo sabendo que diante de nós existem desafios, medos, mesmo sabendo que diante de nós enfrentaremos sofrimento, dores, traição, abandono, enfermidades. Mas nos dê esse coração de confiar na soberania daquele que tudo pode, que tudo faz para a sua glória. O Deus que está sempre do nosso lado. Ajuda-nos a viver como Cristo, louvando, engrandecendo e dando glórias ao Senhor, por meio de uma vida de confiança na soberania, na providência e na glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos participar da ceia agora, com isso no coração, olhando para a frente, com a certeza do Senhor conosco. Eu convido os presbíteros que venham aqui à frente, e eu quero lembrar algo importante. Antes nós fazemos mais uma oração de confissão, mais uma vez. Nós lemos aqui no texto, e todas as vezes que nós participamos da ceia, nós lembramos das palavras de Jesus: tomam e comam, tomem e bebam. Você lembra de uma outra expressão assim? Em Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7, o texto bíblico diz para a gente que Eva tomou e comeu. Só que naquele momento, quando Eva e o seu esposo Adão tomam e comem do fruto, isso trouxe morte. E aí Jesus diz: tomem e comam do meu corpo, porque agora isso gera vida. Vida. Aquilo que antes era maldição, Jesus refaz e diz: você não precisa mais comer da desobediência, se alimentar do pecado, alimente-se de mim, da minha vida. Queridos, se naquele momento, o primeiro casal que representava toda a humanidade, ao tomar e comer do fruto, foram expulsos do paraíso, hoje eu e você, quando comemos do pão e do vinho, do corpo de Cristo, nós estamos sendo conduzidos para o paraíso. Vamos participar da ceia, tomando e comendo, com isso no coração. Pai, eu quero, como ministro do Evangelho, pedir ao Senhor que consagre a parte do pão, a parte do cálice, que será tomada nessa hora, como alimento para nossas almas. As verdades aqui contidas, lidas, ouvidas da parte do Senhor Santo Espírito, inunde o nosso coração. E ao saborearmos o pão, saborearmos o suco da vide, o fruto da vide, isso renove a nossa alma, pelo simbolismo aqui presente, recebendo da vida de Cristo,
para vivermos para a glória de Cristo. Perdoa-nos os pecados. Nós precisamos do teu perdão. E a mesa nos lembra que nós fomos perdoados e que somos perdoados quando arrependidos nós chegamos diante do Senhor. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Você vai sair do seu lugar, pelas laterais, pegar pão e cálice, volte, sente-se e aguarde para nós cearmos todos juntos. Se você está aqui e precisa de pão sem fermento, sem glúten, nós vamos servir para você. Você não vem, você fica em pé no seu lugar, que nós vamos levar para você o pão sem glúten. Ivan, nos ajude aqui. Ivan tem trabalhado bastante nos últimos dias. Enquanto nós fazemos isso, nós vamos cantar, queridos, que nós fomos criados e existimos para adorar. E nessa manhã aqui estamos para isso. Vamos cantar? Fique de pé e vamos buscar do Senhor. Tua
parte o pão, distribui aos seus discípulos, dando da sua própria vida e dizendo: tomem e comam. Logo depois, ele compartilha o cálice, dizendo que este cálice simboliza a nova aliança, onde o seu sangue da sua vida é derramada em favor de muitos, daqueles que creem, daqueles que recebem a vida. Opa! Alguém ficou sem receber os elementos? Só manifestar com uma das mãos. Todos recebemos. Jesus, então, institui a ceia, partindo o pão, que é o seu corpo, distribuindo o cálice, que é o seu sangue. Ele está dando da sua própria vida para todos aqueles que o confessam como seu Senhor e Salvador. Eu e você que temos essa vida, celebramos essa verdade nessa manhã e adoramos ao Senhor, depositando nele toda a nossa confiança, toda a nossa alegria, toda a nossa dependência, toda a nossa esperança da eternidade com Ele. Participemos todos do pão e do cálice. Esse momento de alegria, de gratidão, tem um elemento a mais. A gente celebra os aniversariantes da semana. Então, antes da gente receber a bênção desse momento e ir para a classe, nós queremos chamar aqui à frente os nossos aniversariantes. Eu não estou com a lista dessa vez. Mas se você faz aniversário de hoje até o próximo sábado, vem aqui à frente, seja natalício, seja de comemoração de casamento, aniversário de casamento. A Dona Helena está vindo. Olha só, quem deve vir aqui à frente se estiver presente: Rubens de Paula e Silva, Silvane Bruder Silveira Rodrigues, Victor Demétrio. De casamento, a Kênia e o André. Matheus Henrique Souza. Ah, Matheus, muito bem. Pedro Henrique Silva Teixeira, Douglas Augusto Ferreira, Helena, tá aqui Dona Helena, Jonas Gabriel da Silva, André Luiz Ponce. Ué, 2 vezes o André tem que vir. Aniversário de casamento. E o Micael Ícaro Pinto Santana. De casamento, a Lélia e o Adriano. E Débora Cristina Dias. Já estou no dia 23. Esse aqui não. Antecipei muito aqui. Vamos orar com os nossos aniversariantes. Falei, Silvane Bruder. Mas se você não está na lista e faz aniversário, pode vir aqui à frente. Ou de casamento ou aniversário, pode vir. Vamos orar? Convido toda a igreja a ficar de pé, porque nós já vamos receber a seguir a bênção e ir para a nossa classe, nosso tempo de estudo. Pai, que alegria a gente poder celebrar a vida em Cristo, nos lembrar, ó Pai, da alegria que o Senhor traz ao nosso coração, da esperança eterna, de sermos resgatados da morte eterna, mas também de celebrarmos a vida com os nossos irmãos e irmãs, aqueles a quem o Senhor tem dado mais um dia de vida, mais um ano, mais um aniversário, e também aqueles casais que o Senhor uniu e que tem dado o privilégio de caminharem juntos para manifestar a Tua glória como casal. Intercedemos por eles, pedindo que a boa mão do Senhor siga conduzindo-os, fortalecendo-os, capacitando-os para viverem em missão nesse mundo, mostrando quem é o único e verdadeiro Salvador, proclamando essa verdade, levando as pessoas perdidas, cegas,
ao conhecimento da luz, que é Cristo. E assim encontrarem a segurança verdadeira, a esperança certa, a vida que só o Senhor pode dar. Essa é a nossa expressão de gratidão, de alegria e de intercessão pelos nossos irmãos. Obrigado, Deus, pelo que tens feito e fará em nós e por meio de nós. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor perfeito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e a unção do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Pode continuar, gente. Amém. Não tem problema. Amém. Louvado seja o Senhor. Não precisa se sentar, não. Nós vamos para as nossas classes. Você que nos visita, se você está aqui primeira, segunda ou terceira vez, passa ali atrás e pegue uma lembrança preparada para você com todo carinho. E você é convidado a participar conosco em uma das classes. Nós temos classe aqui no templo e no nosso prédio de educação para você estudar sobre Jesus Cristo e a palavra de Deus. Deus abençoe o seu dia. Nos vemos à noite com a graça de Deus e vamos para as classes agora.